fazer um vídeo aqui para explicar mais ou menos como funciona a questão da subscrição de cotas de fundo imobiliário e como isso pode ser uma oportunidade de ganhar dinheiro, em alguns casos. Mas antes eu vou dar uma passada rápida de como funciona e o que é fundo imobiliário, né? Fundo imobiliário são fundos que dentro dele existe ativos atrelado a imóveis, né? Um exemplo, um fundo imobiliário de shopping, dentro dele tem um ou alguns shoppings ou porcentagem de um shopping. Esse shopping tem lojas, esses lojistas pagam aluguel. Quem recebe aluguel é esse fundo. O fundo depois distribui para os cotistas. Então é uma forma de você se expor a imóvel sem você ter diretamente o imóvel. Quais são as vantagens disso? Você não tem contato com o inquilino, você não tem que se preocupar com a manutenção do imóvel. O que você recebe de aluguel é isento de imposto de renda. Se você precisar vender, você vende no mercado, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Você consegue investir mais, vamos supor, você recebe aluguel desses fundos, você consegue comprar mais cotas, coisa que você não consegue tendo um imóvel no seu nome. Como que você vai receber aluguel e ampliar um pedacinho do seu imóvel para poder aumentar o aluguel? Então são todas as vantagens que o fundo imobiliário oferece, né? Mas o objetivo é tentar explicar a oportunidade da questão da subscrição. Quando você compra uma cota, você compra na bolsa de valores, você compra de uma outra pessoa. E quando você quer se desfazer, você faz a mesma coisa, como funciona a ação. Porque dentro do fundo tem imóvel ou ativos que não tem muita liquidez. Então o fundo não consegue te pagar, ou você não retira dinheiro dentro do fundo, né? Sempre quando você quer comprar, você compra de um terceiro, e você vender, você vende para um terceiro. Chama mercado secundário, através de bolsa de valores. Só que quando o fundo vislumbra uma oportunidade de um ativo, de uma compra de um novo imóvel, ele precisa de arrecadar no mercado mais dinheiro, mais valor, para poder entrar nessa oportunidade. E aí ele faz emissão de novas cotas. Só que para os cotistas não serem diluídos, ele dá a opção de preferência para esses cotistas subscreverem essa cota. E para isso eles colocam um valor que você deve, uma porcentagem, né? Por exemplo, de 100%, 60%. Então, se você tiver 100 cotas, você vai poder subscrever 60 outras novas cotas. E um valor que ele atribui. Normalmente esse valor é abaixo do valor que está sendo negociado no mercado. Isso faz com que gere a oportunidade. Porque você está comprando uma cota mais barata do que o mercado está pagando. E aí você tem chama arbitragem. No caso do fundo HCTR11, ele está fazendo a 7ª emissão de cotas. E ele está emitindo no valor de R$ 119,83. Só que hoje a cada cota no mercado está sendo negociada por volta de R$ 145. Então você está comprando R$ 25 abaixo do valor de mercado as cotas deste fundo. Só que assim, só para explicando como que funciona esse fundo. Esse fundo ele já não ele tem ativos atrelados a imóveis, mas ele não tem imóveis dentro. Isso é bom deixar claro. E também informar que existe esse outro tipo de fundos, que tem o fundo de tijolo e fundo de papel. Ambos são atrelados a imóvel, ambos são seguros. Os fundos de tijolo têm propriamente os imóveis dentro. Os fundos de papel, eles têm dívidas ou papéis atrelados a imóveis, que seriam os CRIs, Certificado de Recebível Imobiliário. Esses certificados de recebível imobiliário são dívida imobiliária, só que tem imóvel em garantia. É mais ou menos como quando a gente financia, por exemplo, um imóvel no banco, e a gente tem que pagar para o banco um valor com uma dívida, com juros, e o imóvel está em garantia. Normalmente esses CRIs têm em garantia imóveis que valem mais do que a dívida, então são suficientes para poder pagar a dívida, né? E também é avaliado o perfil do devedor, para saber se eles são bons pagadores ou não, né? Esse fundo em específico, ele tem investido títulos high yield, ou seja, são títulos um pouco mais arriscados, entretanto oferecem mais retorno.
Ah, assim, o que seria o mais arriscado? Que seriam pagadores que têm a sua classificação um pouco inferior do aqueles AAA, né, que seriam muito bons pagadores. Mas esse risco é diminuído tendo em vista a segurança dos imóveis, né, que são atrelados ao mesmo. Mas na verdade, o que acontece? Essa oportunidade é mais para você fazer a arbitragem. Ou seja, se você, nesse caso, se você tiver cotas do fundo imobiliário, desse HCTR11, até dia 16 de novembro, 63% da quantidade de cotas que você tiver nesse dia, você consegue subscrever no dia 10, até dia 9 de dezembro por R$ 119,83. Ou seja, se você comprar as cotas no dia 16 e dormir com elas, 63% da quantidade de cotas que você tem, você vai poder subscrever até dia 9 de dezembro. No dia 17 você já pode vender essas cotas que você comprou. E o seu direito está preservado, que até dia 9 de dezembro você vai poder subscrever 63%. Subscrevendo esse valor, esse 63%, ou a 119, se tiver sobra, o mercado abre para novas subscrições de sobra para aqueles que subscreveram. E lá na frente você vai poder vender essas cotas ao preço de mercado. Se mantendo o preço de mercado a 145, então você vai ter já aí um upside de R$25. Esse fundo tem sofrido uma grande valorização por conta que os CRIs que estão dentro dele são corrigidos pelo IGPM. O IGPM tem tido uma supervalorização nos últimos meses, né? E tudo indica que essa valorização continue. Então cada cota está pagando ali quase R$2, ou volta R$2. Então assim, se você for ver em termos de porcentagem, está dando mais de 1%. Coisa que você não acha no mercado hoje, por isso que ele está se valorizando bastante. Se você também vê os fundos se interessar pelo ativo, você pode se tornar investidor do fundo por longo prazo e mantendo ele na carteira. Caso também não queira, pode ser possível de você, assim que liberarem a negociação das cotas que você subscrever, você vende a preço de mercado e bota o dinheiro, a diferença de um para o outro no bolso, o lucro. Qual que é o risco? É sempre bom deixar claro o risco. O risco seria se os valores das cotas desvalorizassem abaixo do valor de subscrição. Ou seja, de hoje de 145 caísse para baixo de 119. Aí você perderia dinheiro. Mas para ele cair até 119 é uma queda bem considerável. E se para cair abaixo de 119 ainda é algo assim mais difícil de acontecer. Mas sempre é bom deixar claro que a possibilidade existe, mesmo ela sendo pequena. O que poderia fazer a cota, por exemplo, do fundo cair? Desse fundo cair? Seria talvez o IGPM caísse e talvez fosse para patamares negativos e os valores que fossem sendo pagos pelos quem tem as dívidas fosse diminuindo, né? Então tornando-se o valor da cota menos interessante. No atual cenário, isso eu acho que é pouco provável que tenha acontecido, porque o dólar continua tendo bastante impacto nas importações, pressionando o custo, né, dos importadores, dos fabricantes, tem a questão de falta de matéria-prima, então tudo isso está impactando, puxando o GPM para cima. O que pode também fazer com que essa cota do fundo desvalorize? Se porventura algum dos CRIs que tem dentro dele, o devedor não pague, dê calote. Mas aquilo que eu informei, esses CRIs, quando o fundo compra, ele já faz um pente fino para saber se as pessoas têm condições de pagar ou não. E mesmo assim, se tiver algum calote, o fundo tem as garantias do imóvel. E é claro que o fundo não é concentrado em um único devedor ou num único imóvel. Tem vários dentro. Então, se um te der calote, isso vai ser tipo diluído. A não ser que seja algo generalizado, né? Então, seria essas duas variáveis que poderiam impactar, puxar a cota do fundo para baixo.
né? Só que assim, como seria, se for para trabalhar na arbitragem, seria algo de curto prazo, coisa de 1, 2 meses, esse risco também é bem mitigado, né? Tá certo? Espero que tenha sido claro. Qualquer dúvida, mande aí, eu tento explicar melhor. Valeu, obrigado.